E, além disso, você pode calcular sobre o seu terreno. Então, vamos supor que você tenha 1.000 metros quadrados dentro do seu terreno como área de preservação permanente. Você tem como calcular um coeficiente de aproveitamento em cima daquela área e vender esse coeficiente. Então, o que isso significa na prática? Você tem uma área de preservação permanente, eu deixei de usufruir, eu deixei de construir em cima daquele terreno porque ele é uma APP. Mas eu não posso perder o meu índice, o meu direito. Então, eu transfiro o meu direito de construir verde para um outro imóvel. Então, isso eu entendo não só a TDC normal, como a TDC V, que é a verde, é um mercado imobiliário que ainda vai se aquecer muito, né? Então, é uma forma de você vender índices construtivos, você poder aplicar em outras áreas esse índice que você deixou de aplicar no seu terreno, ele é um mercado imobiliário quase que virtual. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, e eu sou o Advan Zanquete. Muitos aqui já me conhecem. Hoje nós estamos com 2 convidados de peso aqui para falar sobre um tema mais nichado mesmo, um tema que ele é específico, é mais territorial. Sempre buscamos trazer muito conteúdo, primando pela legislação federal ou algo que seja visão nacional. E hoje nós vamos falar específico sobre um tema territorial de onde nós estamos, que é em Florianópolis, a famosa Ilha da Magia. Vamos falar sobre o plano diretor, o novo plano diretor ou atualização, e é isso que os nossos convidados de hoje vão estar aqui trazendo para vocês. Muito obrigado pela presença da Débora, ela que é bióloga, já participou, tem um podcast, podemos deixar aqui no link, deu aula na primeira participação dela e hoje não tenho dúvidas que será assim novamente. Débora, se apresenta para o pessoal, por favor. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Advan. Estou bem feliz de estar aqui de novo e falar desse tema que faz parte do meu dia a dia, que é o plano diretor de Florianópolis e a consultoria ambiental. O nosso dia a dia, trabalhar o meio ambiente em consonância com o desenvolvimento da cidade. Perfeito. E estamos também aqui com o nosso engenheiro, mais novo membro do nosso time. Depois de muito namoro, né, Beto? Conseguimos trazer o Beto para dentro do escritório. E, Beto, se apresenta para o pessoal, Beto, que eu acho que vai estar mais participando ativamente aqui do Inteligência Ambiental também. Quem é o Beto? Roberto. Bom dia, Advan. Obrigado também pelo convite. É a minha primeira experiência com um podcast. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental. Eu trabalho há 8 anos, né, com uma visão um pouquinho diferente, que é a da administração pública, né, na prefeitura. Então, realmente, do outro lado do balcão, assim, o pessoal tem uma interpretação um pouquinho diferente das legislações e pontos de vista. Mas eu espero contribuir bastante agora no time, né? E tô muito feliz de poder participar pela primeira vez agora para a gente começar a desenvolver aí conteúdos. Perfeito, muito bacana. Hoje a Débora, inclusive, lembrou, estamos gravando esse episódio no Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje não sei o dia exato que vai ao ar, mas hoje é dia 5 de junho, então Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito bacana, e aí contando com a presença de técnicos, porque o advogado não é nada sem o técnico. Inclusive, essa é uma necessidade. Hoje o advogado que melhor se dá na atuação da advocacia ambiental, ele vai ter um colaborador, um técnico, é um trabalho em conjunto. O advogado não faz laudo, e hoje sem laudo, um processo fica sem uma perna, fica sem um braço. Então é essa necessidade, isso que nós vamos falar um pouco mais também hoje. Mas bom, Débora, quero iniciar com você. Fala um pouco por qual o melhor caminho para nós iniciar esse bate-papo, falando sobre o novo plano diretor. Essa é a melhor expressão mesmo, o novo plano diretor de Floripa? Eu digo que nós não temos um novo plano diretor. Nosso plano diretor que está vigente ainda é a Lei 482 de 2014 e ela foi atualizada em maio de 2023 pela Lei Complementar 739. Então, ela é uma atualização do nosso plano diretor. Vários artigos foram modificados,
alguns novos artigos foram incluídos. Então, a gente vai trabalhar ali nessa atualização do plano diretor, né? Ele veio para suprir algumas lacunas, algumas situações que a gente já vivenciava no dia a dia e que não tinham previsão, né, no plano diretor, como, por exemplo, a possibilidade de revisar um zoneamento de uma área, né? Então, isso não tinha. Então, tinha algumas situações ali que precisavam ser revistas. Então, tem alguns tópicos, alguns itens ali importantes que modificaram do plano anterior para esse. Acho legal a gente comentar. Mas o mapa de zoneamento, os zoneamentos da cidade não modificaram. O mapa é o mesmo. Os zoneamentos da nossa cidade, eles continuam os mesmos. Mas dentro do plano, alguns artigos merecem atenção, que foram modificados. Os anexos do plano diretor, alguns foram modificados, né? Que são os principais que a gente mais usa no dia a dia, a ficha F01 e a ficha F02, que diz sobre os nossos limites de ocupação, que diz quais são as atividades permitidas em cada zoneamento, isso modificou. Teve um anexo novo que foi criado, que é o H02, que é um anexo que traz ali a lista das ruas que são permitidos agora a ADI, são as nossas áreas de desenvolvimento incentivado, que é uma situação nova também no plano. Então, muita coisa mudou, mas não é um novo plano, é um plano atualizado. Perfeito. Beto, e o que nós podemos esperar, então, o pessoal que nos acompanha, que nos assiste, sobre o episódio de hoje? O que você vê que eu acho que é mais interessante para estar trazendo aqui para o pessoal? Dessa atualização, conforme a Débora falou, não o novo plano diretor. Essa questão de atualização foi uma forma que eles encontraram de ajustar algumas coisas, né? Mas como não foi feita uma revisão geral, né? Gerou muita polêmica, né? Gera polêmica porque, dependendo do ponto de vista, uns dizem que as legislações federais e municipais não foram atendidas, né? Que há incoerências em alguns artigos que foram incluídos, mas eu acho que eu tenho uma visão de que o meio ambiente tá sendo inserido de forma mais contundente, pelo menos de forma discriminada nos artigos. Houve alguns artigos que estavam bem sucintos, e eles abriram vários incisos, né, discriminando, detalhando alguns pontos, isso da questão ambiental específica, né. Também houve um grande incentivo na questão urbanística, né, a parte da verticalização e tudo mais, para o uso sustentável. E, na verdade, a questão toda é que eles fizeram um incentivo à construção civil, né, porque é obrigatório, e a gente tem um problema sério em Florianópolis, porque nós somos uma ilha, Eu né? ia entrar nesse mérito. Então, assim, não tem muito para onde correr, né? A gente tem uma limitação territorial. A cidade vai crescer, ainda mais Florianópolis, não em território, isso não existe, mas em população ela vai crescer. Eu sou uma pessoa que vim recentemente morar para cá, eu moro há 1 ano e meio em Florianópolis, ou seja, assim como eu, quantas pessoas estão pensando, sonham em vir morar para cá? Florianópolis é lindo, e de que maneira isso vai ocorrer? E o plano, a gente tem que pensar que ele obrigatoriamente precisa ser revisado a cada 10 anos, justamente por isso, a cidade muda, as pessoas nascem, as pessoas mudam para cá, a gente mora numa ilha, território a mais não tem como, então de que forma que a cidade vai continuar crescendo, aqui é a capital do estado de Santa Catarina, de que forma que a cidade vai continuar crescendo, ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente, que eu digo na questão de a gente não tem muito território apto à construção civil no sentido de territórios planos, territórios sem restrições ambientais, né? Então, subir o morro, por exemplo, já não é uma opção. Exato. Então, o parcelamento irregular, ele acaba indo para onde? Para as áreas mais sensíveis.
submorro, manguezal, restinga. Então, dentro das áreas que podem ser ocupadas, de que forma que a gente pode continuar crescendo? E aí vem a questão que o Beto comentou da verticalização. Inclusive, teve uma das polêmicas, aproveitando o gancho da Débora, sobre a ocupação de morros, por exemplo. Houve uma flexibilização na questão de situações de risco geológico, né? Então, assim, situações onde há risco, pode-se construir, desde que tenha um estudo técnico que autorize, que fundamente a construção. Então, aí eu gosto de trabalhar assim, né? Eu tenho uma visão, cada um tem a sua, né? Mas eu gosto de contrapor o outro lado. E aí o outro lado diz que nesse ponto específico houve uma flexibilização que não é muito amigável ambientalmente falando, né? Mas a gente sabe que é natural, que nem você comentou, a gente precisa crescer e a gente tem que tentar crescer da forma mais ordenada possível, né? Porque é intangível hoje você dizer, não, aqui a gente chegou num limite, ninguém vai mais crescer. Nós precisamos. Se a legislação, se o município, se o Estado não quiser que isso aconteça, em termos legais, vai acontecer irregularmente. Então, em vez de evitar, em vez de proibir, eu acho que a gente tem que flexibilizar sim, porque daí a gente consegue trazer o crescimento ordenado para essa flexibilização. Porque se não pode, não pode. O poder público não tem o que fazer, só tem que seguir a legislação. Os caras vão seguir, eles vão fazer, eles vão invadir. Perfeito. e aí isso a gente estaria indo na contramão do crescimento ordenado, né? Do desenvolvimento. Mesmo porque a gente sempre diz, infelizmente, quem quer fazer errado não procura uma licença ambiental. Não procura um alvará de construção. Então, quem quer fazer de forma clandestina não vai ficar perdendo tempo com burocracia, em procurar autorização para cortar uma árvore, em procurar uma autorização para construir. Constrói sem autorização. Então, essa questão da flexibilização nas licenças ambientais e urbanísticas ou mesmo nas licenças autodeclaratórias, no meu ponto de vista, trabalhando com isso no meu dia a dia, você libera o técnico que está dentro do órgão ambiental, que está dentro da prefeitura, para perder o tempo dele e olhar no que realmente importa. E não fiscalizar quem está tentando fazer certo. Então, quem está tentando fazer certo, você procura uma licença ambiental autodeclaratória, eu, como bióloga, eu sou responsável pelo empreendimento e pela licença ambiental daquele condomínio, daquele loteamento, daquele prédio. Eu posso fazer isso. Dependendo do porte, do empreendimento, existe essa regra, tá? Você dá fluidez no processo de licenciamento ambiental autodeclaratório. E no licenciamento urbanístico é a mesma coisa. Hoje, aqui em Florianópolis, a gente tem um sistema que chama prova digital. O engenheiro ou arquiteto que fizer o projeto da tua casa, porque hoje só está liberado para residência unifamiliar, esse sistema autodeclaratório. O teu engenheiro, o teu arquiteto faz o desenho da tua casa e aprova na hora. Ele entra no sistema e na hora sai o teu alvará. Só que quem é o responsável por aquilo, por aquelas informações? É o engenheiro ou arquiteto. Você tem que contratar uma pessoa que você confia para que ela seja responsável, ou seja, ela faça um projeto aprovável. Porque esse processo, ele cai numa auditoria. Todos caem na auditoria, todos, sem exceção aqui em Florianópolis. Só que é uma auditoria posterior, você já iniciou a obra. Você já ganhou o alvará ali. Então, quem está fazendo certinho, a obra anda. E aí, numa dessa, você libera a prefeitura para olhar o quê? Quem está lá construindo de forma irregular. Então, tem o ponto positivo dessa fluidez, desse sistema declaratório, e tem o ponto negativo, né? Sempre tem um ponto positivo e negativo, né? O pessoal que se aproveita desses sistemas autodeclaratórios para acabar fazendo alguma coisa errada, né? Mas a gente, no Brasil, a gente já tem a experiência do imposto de renda, por exemplo. Você tem que entregar o teu imposto de renda, eventualmente ele pode cair numa malha fina, e aí você vai se ver com a Receita Federal. Perfeita analogia. Então, o sistema da licença ambiental e da licença urbanística autodeclaratório, para mim, é mais ou menos isso. Hoje,
hoje existe uma incoerência, né? Porque, que nem a Débora falou ali um pouco atrás, hoje, para você fazer certo, e isso realmente isso é um problema nos países do primeiro mundo, isso aí não acontece, né? Só um parênteses, por exemplo, nos Estados Unidos você não precisa ir num cartório, não tem cartório para reconhecer firma. Você assinou. Eu assinei. Aqui tem não. que ter alguém para dizer que você é você. Né? Então, assim, mas tudo bem. Então, o que acontece? Essa incoerência, por exemplo, para você fazer errado, é mais rápido e mais barato. Sim. E para você fazer certo, é mais demorado e mais caro, né? Como quando deveria ser o contrário. Porque na hora que eu entro com um processo numa prefeitura ou um empreendimento de maior porte que não caiba licenciamento municipal que eu tenho aqui para o Estado, demorar 2 anos para avaliarem ou para liberarem uma licença no teu empreendimento, que não precisa ser um empreendimento absurdo, é muito tempo. Não, para construção civil é inviável. É muito tempo. Em 2 anos, muda todos os índices de CUB, de material de construção, de valor de mão de obra. Então, você tem que esperar 4, 5 anos. É muito tempo. Né? A gente tem casos aqui no município de loteamentos. Teve um último loteamento que foi devidamente aprovado ali no Campeche. Demorou 10 anos. Não tem fundamento. 10 anos. O que é 10 anos? Você acha que o crescimento da cidade espera um loteamento ser entregue em 10 anos? Começou até no o projeto antigo, teve que atualizar, né? Porque aí a licença ambiental, aí entra a licença urbanística, aí tem que corrigir aquilo, aí... Vence uma, vence a outra. Os moradores, né, acaba entrando uma certa desavença ali, então... Enquanto esse loteamento especificamente demorou 10 anos para ser concluído, quantas outras casas sem licença foram crescidas, né? Foram construídas aqui. Não tem fundamento. Então, assim, se a gente conseguir inverter essa ordem, que é a questão da licença autodeclaratória, que tem uns que vêm com uma certa cautela, né? Porque no Brasil a gente não tem uma cultura de fazer tudo certinho sem comprovação, né? Principalmente na parte ambiental, que ainda é uma coisa nova ainda que está sendo inserida aí no mercado, né? E muito cara. Então, para alguns empreendedores realmente não vale a pena você pensar na parte ambiental, porque vai atrapalhar, os caras pensam, vai me atrapalhar, vai demorar, vai onerar. Não, vou fazer. Porque realmente fazendo assim, você ganha uma multa, vai empurrando, contrata um advogado, mas até o processo andar eu já fiz o que eu precisava. Enquanto às vezes a pessoa que está entrando certinho ainda está lá, está patinando, né? Então a questão autodeclaratória trabalha com a meritocracia justa, né? Você dá bônus para quem está querendo fazer certo, no dia seguinte está aprovado, né? E ao mesmo tempo você força os profissionais que estão no mercado a se capacitarem, porque sabem também que se tiver algum problema vai fazer uma vez só, né? E então eu acho que você engessar nessa questão de licenciamento e ficar o empreendedor ter que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, é muito retrógrado, entendeu? Perfeito, Beto. Inclusive, eu acho que faz muito sentido essa tua fala com o exemplo que a Débora traz da questão do parcelamento solo. No caso de loteamento, é surreal a proporção que nós estamos vendo hoje a nível nacional de parcelamento irregular de solo. Sim. Por quê? Devido a essa longa espera. É muito mais fácil, rápido e menos oneroso para o empreendedor. Veja, hoje... E quem que é penalizado? Os próprios moradores. Exatamente. A cidade perde com parcelamento clandestino. A cidade perde área verde de lazer. A cidade perde área de preservação permanente, porque o loteador clandestino ele não está preocupado em ceder ali que seja 10%, 15% para a área verde de lazer, ou mesmo para a área comunitária institucional. Não está preocupado em resguardar os princípios da 6766, por exemplo. Não quer saber. De lote mínimo. O que é lote mínimo? O que é tamanho de rua mínima? Então, essa atualização do plano diretor, nesse caso específico, ela
está indo ao encontro do que a gente está falando, porque a lei anterior, ela previa, por exemplo, metragem mínima de 90 metros quadrados, se eu não me engano, e eles, a 739, né, ela trouxe 60 metros quadrados, né, ela que trouxe... são os loteamentos de interesse social. Interesse social, né, então assim, diminuiu a metragem. Então houve essa flexibilização, que eu acho que ela é salutar, desde que controlada, desde que fiscalizada, né? E é justamente essa questão do parcelamento. O que acontece hoje? O REURB está muito na moda, né? Então, o que é o REURB de forma simplificada? É fazer o processo de trás para frente. Primeiro eu invado, ou eu ganhei eu tenho uma gleba que o meu bisavô tinha, tá lá, ficou para mim, e agora o que eu vou fazer? Eu mesmo vou botar cerca do jeito que eu quero, vou cortar tudo, vou vender picado, e deu. Aí o município tem que correr atrás, porque daí o pessoal não tem infraestrutura básica, o município corre atrás, faz, às vezes, né, forçado pela mídia, ou tudo. Ou muitas vezes até não, né, porque se você não entrar com o REURB, muitas vezes esse parcelamento irregular do solo, ele invadiu áreas sensíveis ambientalmente falando, tudo mais, e o município, por ser obrigado, acaba ele mesmo interferindo em áreas que, em tese, não precisariam, né, sensíveis ambientalmente falando. Perfeito, e eu acho que é interessante esse ponto, porque o REURB, ela foi criado, claro, para regulamentar essa questão da regularização fundiária urbana. Isso. Só que o que acontece? Ele é para ser uma exceção, ele não é para ser a regra. Mas e conforme você está falando, ele está sendo, a regra. Na verdade, ele está sendo a regra para tudo que está errado. A não ser que o cara construiu uma casa no meio de uma unidade de conservação e proteção integral. Aí essa não dá para regularizar. Até onde eu não espero. Mas é que a questão é essa. Então você cria artifícios, você cria subterfúgios de leis, ou você cria novas leis para tentar corrigir o que, se, como a gente falou, né, o que se na origem pudesse ser mais fácil para o empreendedor, mais simples, mas claro, sempre com a fiscalização, isso não é afrouxar, né? Isso talvez não precisasse acontecer. O pessoal podia comprar ou ocupar áreas de forma flexível, mas corretamente, dentro do que a legislação permite, né? E não, faz tudo errado, e aí vem o REURB, né, ou outros artifícios para você tentar corrigir. É um processo... Mas, de modo geral, vocês analisando, você vê, Débora, que vem para melhorar. Porque até é importante esse ponto que nós estamos trazendo. Nós temos, por exemplo, um episódio de REURB, que nós gravamos, que ele tem hoje mais de 10 mil visualizações. Sabemos que tem lá, chegaram até nós diversas prefeituras, agentes que estavam com dúvidas em relação ao REURB, chegaram até nós através do episódio. Então, nós estamos aqui falando sobre o plano de diretor de Florianópolis, talvez imaginando que somente o pessoal daqui vai assistir, mas talvez não, talvez tenham muitas pessoas a nível nacional. Nós sabemos que o Inteligência Ambiental hoje atinge o público a nível nacional. Então, vocês, falando agora para nível geral e também principalmente para o pessoal daqui, que nos assiste, que nos ouve, você acredita que foi algo muito bom essa alteração, essas novidades, ou não, você vê prejuízos em alguns pontos? Eu acredito que o plano, ele seja um bom plano, eu acredito na legislação. Acredito que, inclusive, Florianópolis, não só por ser capital de Santa Catarina, mas ela é uma capital onde outras cidades se espelham no nosso plano diretor, né, para ter ideias, inclusive. Então, eu digo que Florianópolis dita tendência, não só em legislação, não só em plano diretor, mas em meio ambiente. Né? Empreendedorismo, tem vários itens que a capital aqui se destaca. Então, eu acredito que tem itens no nosso plano que eles serão replicados, não só aqui na região metropolitana, mas tem condições de ser replicado nível Brasil, né? Alguns instrumentos urbanísticos, como, por exemplo, a questão, a gente estava falando de áreas sensíveis. Um dos pontos novos desse plano é a questão do direito de transferência do direito de construir verde.
Então, até então, se via com maus olhos quem tinha área com área de preservação permanente. Entendia que, eu perdi terreno, eu perdi área, se sentia prejudicado porque é não edificante, eu não posso construir nada. Então, se sentia... ou queria esconder que tinha uma área de preservação no terreno, queria omitir aquilo, ou simplesmente se sentia prejudicado porque tinha que resguardar aquela área e acabava perdendo o terreno, né? E salvo algumas flexibilizações de alguns municípios, paga integralmente o IPTU, o que é o que o pessoal fica mais indignado. Exatamente. Então, hoje, aqui, a área de preservação permanente não tributa, IPTU não é uma área tributável, e, além disso, você pode calcular sobre o seu terreno. Então, vamos supor que você tenha 1.000 metros quadrados dentro do seu terreno como área de preservação permanente. Você tem como calcular um coeficiente de aproveitamento em cima daquela área e vender esse coeficiente. Então, o que isso significa na prática? Você tem uma área de preservação permanente, eu deixei de usufruir, eu deixei de construir em cima daquele terreno porque ele é uma APP. Mas eu não posso perder o meu índice, o meu direito. Então, eu transfiro o meu direito de construir verde para um outro imóvel. Então, isso eu entendo não só a TDC normal, como a TDC V, que é a verde, é um mercado imobiliário que ainda vai se aquecer muito, né? Então, é uma forma de você vender índices construtivos, você poder aplicar em outras áreas esse índice que você deixou de aplicar no seu terreno, ele é um mercado imobiliário quase que virtual. Então, eu consigo transferir, a lei diz, inclusive com escritura pública, você transfere esse direito, você vende esse seu direito que você deixou de executar em cima do seu terreno para ser executado em outra área. Em contrapartida, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho que preservar a minha área de preservação permanente, resguardar a minha APP, mas eu posso comercializar aquele índice, que varia de 0,5 até 1,5. Então, na prática, se eu tenho 1.000 metros quadrados de APP, essa área a ser construída em outro lugar varia de 500 metros, que seria 0,5, até 1.500 metros quadrados. Fantástico. Eu posso construir em outro terreno. Então, você preserva o meio ambiente, você preserva aquela área de preservação permanente e você bonifica, não sei se é exatamente essa palavra, mas você não impede que esse dono dessa área de preservação invista em outro imóvel, venda esse coeficiente para ser aplicado num outro imóvel. Então, são situações que elas vieram mesmo para incentivar a preservação, né? Você ganha um incentivo ao preservar aquela área. Então, tem várias situações que elas são muito bem-vindas. Outras situações, a gente sempre tem que olhar que tem o lado positivo e o lado negativo. Então, por exemplo, a verticalização. A gente tem as nossas áreas de desenvolvimento incentivado, que são as ADIs, são as áreas onde você pode aumentar de 2 até 6 andares, dependendo do zoneamento. A maioria dos zoneamentos aqui, você pode aumentar 2 andares, né? Tem o lado positivo da verticalização, que é você colocar mais famílias para morar, impermeabilizando a mesma taxa de solo. Então, pensa no seguinte, se eu tenho um zoneamento que ele é área residencial predominante 2,5, significa que eu só posso subir um sobrado de 2 andares e ocupar 50% do solo. Dentro daquela metragem. Dentro dos meus 360 metros quadrados, eu poderia colocar uma família, que é o módulo mínimo, 360 metros quadrados, eu poderia colocar uma família num sobrado. Se dentro desse mesmo terreno eu consigo subir 4 andares, que seriam 2 mais 2 por estar na ADI, e colocar um multifamiliar ali com 6 famílias, então você está ocupando a mesma taxa de solo e colocando mais pessoas para morar ali. Você, teoricamente, impermeabiliza menos o solo da cidade, desmata menos. Você ocupando a mesma área, você coloca mais famílias para morar. Em contrapartida, tem a questão do esgoto.
Então, a gente tem que ter muita atenção, porque junto ao desenvolvimento urbano, junto ao plano diretor, existem crescimentos acessórios, sistema de macrodrenagem, que agora a gente está falando muito sobre a questão das enchentes, né, com o episódio que teve no Rio Grande do Sul, então tem que comentar sobre a questão da macrodrenagem das cidades, temos que comentar sobre a questão do esgoto, temos que comentar sobre a questão do tráfego, né, da mobilidade urbana, né? Então, o plano diretor sozinho, ele não pode ser visto sozinho, ele tem que ser visto com esses acessórios. O plano diretor não trata de esgoto. Sim. O plano diretor não trata de macrodrenagem. O plano diretor não trata de, né, fala um pouco sobre mobilidade urbana, mas tem que ter instrumentos para esses pontos específicos, principalmente para a questão do esgoto. Então, eu acho que existem coisas muito boas no plano diretor, mas a gente não pode esquecer do nosso programa municipal de macrodrenagem e nem do nosso programa municipal de saneamento básico. Isso tem que ser muito bem visto, porque não adianta você incentivar a verticalização, incentivar a construção de uso misto, um monte de incentivo. O que mais tem nesse plano diretor atual é incentivo. E esquecer de como é que a gente vai tratar todo esse esgoto, sim, de como é que a gente vai tratar as nossas ruas para melhorar a mobilidade urbana. Uhum. Veja, isso ela está falando em áreas que já são permitidas a ocupação dentro, sim, do zoneamento. Aí essa atualização também flexibilizou as zonas especiais de interesse social, né? As zonas que também estão permitindo agora, desde que tenha um estudo técnico permitindo, né, fundamentando a possibilidade de ocupação em áreas que antes eram proibidas a construção, que foi a questão, que é uma questão polêmica, que muitos comentaram, que foi alterado a área de preservação permanente, foi tirado o inciso de área de preservação permanente, e foi citada essa zona, foi substituído pela zona especial de interesse social. Quer dizer, então, você consegue, no mapa, no planejamento que tem hoje, tá como área de preservação permanente, mas eu consigo provar, tecnicamente, que não há APP. Eu me encaixo na zona. Muitos não concordam, muitos acham que essa é uma incoerência, né? Eu já te passo, Débora, é importante falar isso, Beto, porque tem aquela questão de que, por exemplo, tem o termo aqui, para quem é daqui já conhece pelo termo ser muito famoso, que é o manezinho. Manezinho, o Beto, inclusive, acho que você não é daqui, né? Manezinho é quem nasceu na ilha, quem é a raiz, é isso, Beto? Sim. Então, o que acontece? Eu já ouvi de muitos manezinhos, no caso, a questão de que tá tudo errado como tá indo Floripa, porque ela tá crescendo e tá sendo tudo desmatado e a ilha vai ser dominada. E o próprio MPF, eu sinto na pele, quando eu cheguei aqui, essa visão do Ministério Público de que tudo tem que ser preservado. Eu tenho essa visão trabalhando já em muitos processos com o Ministério Público Federal, principalmente. E o que acontece? Eu vejo que a pessoa que ali chegou, ela quer que ficar, ou que ali nasceu, ela quer preservar o máximo possível. Só que nós falamos muito sobre essa questão da necessidade do crescimento. Vai crescer. Então, nós temos que buscar a regulamentação para esse crescimento. Eu acho que, ouvindo principalmente vocês falar, fica claro que o plano diretor busca isso. Só que, para quem nos escuta aqui de uma outra região e não sabe o que se passa em Florianópolis, existem muitas ONGs aqui que tem essa questão de que vai barrar tudo que acontecer em Florianópolis, porque vai puxar. Até um tema para nós gravar um outro podcast, que a mídia tem usado, acho que não a forma mais correta de se falar, que é a privatização das praias. Não existe, no meu ponto de vista, não existe privatização das praias. E aqui do mesmo ponto, puxando uma analogia a nível nacional, mas trazendo para o plano diretor de Florianópolis, não existe
prejuízos com essa atualização do novo plano diretor. Sim, se buscar meios para regulamentar. Então, acho que é esse o ponto, e é isso. E eu já ouvi em audiências públicas que eu estive presente, não exclusivamente do plano diretor, mas de outros casos que se buscava demolição de imóveis, pessoas que iam lá, não quero citar aqui nomes e muito menos das ONGs, mas que iam lá discutir que deixaram de comprar tal terreno porque achou que não poderia ser feito nada naquele terreno e queria que o terreno ficasse verde. Aí é uma coisa que entra no mercado, perdeu talvez uma oportunidade há 30 anos atrás, mas teve alguém que foi lá e comprou, e não era APP, e não era a área de Restinga lá naquela região, e construiu e tem o direito de ter o seu imóvel legalizado. Então, acho que esse é um ponto muito importante, eu acho que até mesmo para as construtoras, porque aqui eu tenho essa, não sei se isso faz sentido ou não para vocês, mas nós estamos no meio, como a Débora muito bem falou, a questão da capital do estado, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. Nós vemos mercados imobiliários muito mais à frente, muito mais fortes aqui do lado, a 80 quilômetros daqui, como Itapema, minha praia, Balneário Camboriú. Não estou dizendo para vir aqui e habitar de qualquer jeito. Mas é porque a essência do manezinho, né, do açoriano, o pessoal nativo, né, que está desde a terceira, quarta geração no mesmo local, então viu a cidade, viu a minha cidade crescer e não vê isso com bons olhos. Mas é que hoje é inconcebível você achar, né, ou ter a ideia de que você vai conseguir manter áreas de preservação, ou áreas que eram preservadas, ou mesmo que não eram preservadas, mas não tinham sido interferidas ainda, como 30, 40, 50 anos atrás, não vai conseguir, porque o crescimento está aqui, o desenvolvimento está tendo. A população nos últimos 10 anos aumentou, acho que 35, 38% da população nos últimos 10 anos, 40%, aqui, se não me engano, 30%, alguma coisa assim. E a tendência é talvez manter o ser maior nos últimos ainda. 10 anos, acho que foi de quase 300 para 500 e pouco, foi alguma coisa assim, entendeu? Então, não vai acontecer, né? Cada vez mais as pessoas vão se espremer, cada vez mais, e inclusive, mais uma vez, né, uma das atualizações também do plano, desse novo plano diretor, é que houve mexidas nas questões de recuo frontal, recuo lateral, diminuição disso, certas situações em que pode fazer construções geminadas, então, tudo... A flexibilização é tentando fazer com que o crescimento seja ambientalmente amigável, mas também tem que haver flexibilização para que as coisas caibam, né? E aí a ilha não tem para onde ir, né? Então, essa essência de querer que fique preservado, tudo bem, tem muitas áreas que realmente têm que ser preservadas, mas eu vejo muitas vezes como uma visão assim um pouco exagerada, né, no aspecto de que deveria manter preservado. Sem dúvida. Tudo tá errado, tudo não pode. Pode, a legislação permite, né? E aqui tem uma outra questão, e que isso que a gente falou é muito inflamado, é que aqui, assim, vou falar daqui, né, que o barzinho lá do seu Zé vai pro chão rapidinho, mas a mansão do fulano tá lá ainda, e tá tão ou pior localizada, né, em termos de áreas sensíveis ambientalmente. Então, o povo usa isso como uma forma de ficar revoltado, de não concordar com essas flexibilizações, porque na prática realmente há muita injustiça, né? Ou não, porque o cara não teve dinheiro para contratar um profissional para defender, ele poderia, se tivesse um profissional defendendo, um advogado, ele poderia continuar onde ele está, porque poderia pela lei, mas ele não tem, então perdeu. Aquele outro que tem dinheiro conseguiu. Mas para uma visão mais simplista, é isso, fica quem tem dinheiro e não fica quem não tem. Então, isso é um problema
é enraizado aqui. Eu acho que vale a pena também falar sobre a insegurança jurídica, ambiental, urbanística, nível Brasil. Aí já é nível Brasil, não é só aqui, né? Aqui a gente sofre muito com isso. Mas eu acredito que se a gente tivesse um planejamento ambiental e atrelado ao urbanístico, né? Quando a gente fala, planejamento, vamos planejar a cidade, tem que ser um planejamento urbanístico e ambiental. A gente já tem um Código Florestal desde 1934, primeiro. Vamos respeitar, de fato, quais são as áreas de preservação permanente, planeja a cidade em cima de onde não é a área de preservação permanente e edifica. Então, essa insegurança é o que fica nesse vai e não vai. Vai e não vai. Não, agora pode 15 metros do curso d'água. Não, agora é 30. Não, mas espera aí, volta para 15. Mas se for reúrbio social, eu consigo zerar a margem do curso d'água. Então, mas agora eu posso ocupar a área declivosa, agora eu não posso. Podia até 20 graus, agora até 25 graus já não posso mais. Então, essa insegurança, a cidade perde com isso, né? As pessoas perdem com isso, essas brigas jurídicas que não acabam nunca. Então, a gente tem um caso clássico aqui na cidade que é a Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição, o Ministério Público entrou com pedido contra a Prefeitura de Florianópolis já no ano de 2000, que os imóveis ao redor da Lagoa da Conceição tinham que ser demolidos, tinha que liberar a Lagoa da Conceição, isso, né? Olha como que a cidade perde, olha quantos novos imóveis surgiram do ano de 2000 para cá, isso só aos arredores da Lagoa da Conceição. Aí intimou o município que o município tinha que mapear esses imóveis que estavam no entorno da Lagoa da Conceição. Aí entrou num acordo que numa faixa de 15 metros poderia manter. Quem está fora dos 15 tem que demolir. E aí? São imóveis que estão desde a década de 70. Não tem fundamento. Então, vai fazer demolição ou não vai fazer demolição? Aí fica com esse, né? Eu acho que isso tudo também é muito prejudicial para a cidade, né? As pessoas têm direito de propriedade, as pessoas têm direito, sim, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá desde o nosso artigo 225 da Constituição. Então, o desafio. O desafio é esse. O plano diretor, ele nunca vai ser perfeito e nunca vai satisfazer todo mundo. Não, jamais. Sempre vai ter alguém que vai querer reclamar ou alguém falar que aquilo está errado, aquilo está certo. Sempre vai ter. Nunca vai conseguir todo mundo, que legal, lindo, esse plano diretor vai ser legal. Não tem isso. Então, alguém tem que tomar a frente e alguém tem que organizar. Alguém tem que falar, aqui pode edificar, aqui não pode edificar. Acreditar no planejamento urbanístico da nossa cidade. Acreditar que a gente tem corpo técnico na nossa prefeitura que consiga mapear, de fato, essas áreas. E aí a gente vai conseguir crescer economicamente, crescer enquanto cidade, crescer enquanto comunidade, respeitando as áreas que tiver que respeitar, e a nossa cidade continuar crescendo. Você quer ver, Odivan, por exemplo, fazendo um gancho com os processos de engordamento das praias, lá iniciou com Canasvieiras e tal, Ingleses, Jurerê, levantou-se as polêmicas novamente das construções dentro das faixas de APP dos rios, por exemplo, em Jurerê. E então, tem construção em APP? Tem um monte. Se você puxar, se você fizer uma faixa, estender a faixa de APP proporcional à largura, né, do bordo do rio, tá tudo ocupado. Sim. Muitas estão ocupadas, não vou dizer tudo, né? Mas assim, aí se você vai questão, é polêmico, que nem ela falou. Então, por exemplo, assim, e se eu leio na legislação que diz que a área de preservação permanente, ela é não edificante, mas porque ela deve, sim, ter função ecológica. Ela tem que permitir o fluxo gênico da fauna. Aí aonde que eu consigo inserir isso dentro de um bairro como Ingleses, como Jurerê, como Canasvieiras, que já tem mais do que o mínimo necessário que a lei exige para se classificar, para se enquadrar numa área urbana consolidada. Aí a solução então é demolir tudo para voltar a ter a função ecológica?
Não estou dizendo que é assim que tem que fazer ou o oposto, mas essas questões é que são polêmicas, e a ilha, ela tem isso muito acentuado justamente porque nós não temos áreas planas, lindas, sem nenhum problema ambiental para se avançar, né? Então essa é uma questão. A outra é que foram inseridos também as AUES, né? As áreas urbanas especiais, foram 9, que eles também eu vejo como uma flexibilização dessa nova atualização, que eles estão tentando, aquilo que a gente já conversou, eles estão tentando direcionar o crescimento para ser um crescimento ordenado. Na verdade, essas AUES, que são 4 no norte da ilha, uma mais ou menos assim no centro-sul e 3 ou 4 no sul, né? Em Jurerê, Canasvieiras, tem Santo Antônio de Lisboa, tem Campeche, tem 2, tem Pântano do Sul, se eu não me engano, são 9. E o que eles estão querendo? Criar essas áreas, são bolsões de ocupação para evitar o crescimento espraiado da população. Ou seja, áreas onde é possível construir, mesmo que hoje você veja que é ambientalmente sensível, mas vamos fazer com uma série de restrições, né, e normativas discriminadas na lei, mas para forçar o direcionamento da população para ficar coeso. Então, o crescimento espraiado tem 3, 4 aqui, aí 4, 5 lá, e outro lá, e aí é um crescimento difuso, mas aí ambientalmente ao redor daqueles polos ali a degradação. Então, eles fazem esses bolsões para que agregue, né, centralizar a população. Eles falam que o plano diretor ele é pautado na multicentralidade, né? Então, você tendo esses bolsões urbanísticos, você diminui ou até tenta zerar o deslocamento dessas pessoas, né? Então, ali naquele bolsão, ela vai ter acesso a tudo. Vai ter educação, saúde, comércio, serviço, para não plano. Ficar... Um dos maiores problemas da ilha hoje é a mobilidade urbana. Uhum. Então, como a gente vai zerar isso? Evitando que as pessoas tenham que se deslocar. Então, hoje, quem mora no norte da ilha, tem tudo lá. Quem mora no sul da ilha, vai ter tudo lá. Não vai ter que... Antigamente, você tinha que se deslocar para o centro. Eu moro aqui há 10 anos. Há 10 anos, no sul da ilha. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que vir para o centro. Não tinha banco no sul da ilha. Hoje tem tudo em tudo, né? Hoje cada bairro tem... Cada bairro tem o seu centrinho. Então, por exemplo, correio, né? Isso há 10 anos atrás. Tinha que vir postar alguma coisa, né? Era no centro, era ali na Praça 15. O mais próximo que tinha talvez seja na Costeira, mas tinha que se deslocar. Então, com a ideia da multicentralidade, é criar mesmo evitar um pouco nessa questão do deslocamento. E aí a prefeitura pegou essas áreas de urbanização especial para planejar, né? Porque a impressão que a gente tem, se a gente for pensar no histórico da ilha, e tem o histórico também da própria cultura açoriana que a gente, né, que Florianópolis herdou, a impressão que dá é que o nosso setor de planejamento urbano ele está sempre um pé atrás. Ele está sempre, vamos dizer, a questão da reurb, secando o gelo, né? Então, primeiro faz errado para depois regularizar. Não, o planejamento urbano tem que estar à frente. Se a gente está aqui em 2024 agora, o setor do IPUF lá, o setor de planejamento urbano, já tem que pensar na cidade lá em 2034. Como é que vão estar essas pessoas? Onde que elas vão estar morando? Tem escola para todo mundo? Tem posto de polícia, né? Tem posto de saúde? Então, não é uma tarefa fácil. Não. É desafiador você crescer economicamente, urbanisticamente, em consonância com o meio ambiente, né? Você pensar que cada zoneamento ele é pensado para um número máximo de pessoas. Se eu tenho uma AMS, se eu tenho uma AMC, que são as nossas siglas aqui dos nossos zoneamentos, se eu tenho uma ARP 2.5, se eu tenho uma ARP 8.5, sei lá, cada um desses zoneamentos, ele tem um lote mínimo, ele tem um número mínimo de pessoas que vão ocupar cada lote. Então, vamos pensar
APLE, que é um dos nossos zoneamentos de encosta aqui, área de preservação com uso limitado. O lote mínimo pelo plano diretor é de 5.000 metros quadrados. Por quê? Porque se pensou que para aquele ambiente que ele é sensível, ele precisa ter uma menor densidade populacional. E você pega uma zona classificada como APLE e coloca 30 famílias. Oh, peraí, então tem um buraco ali, né? Você vai encher um bairro de APLE com 10, 20, 30, 100 famílias que não estavam planejadas para aquilo. E aí você começa a truncar o planejamento urbano, você trunca ele não só com o meio ambiente, mas e a questão da segurança pública? E a questão da saúde, a questão da educação? Tem creche para todo mundo? Porque o plano diretor tinha planejado um número X de pessoas, a gente botou um 10X ali em cima. Então, o plano diretor, ele é um dos aspectos. A gente tem que pensar que segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, tem que vir tudo junto, interligado. Né? Você vê a densidade demográfica média estipulada pelo plano diretor nessas AUEs, se eu não estou enganado, são 76 habitantes por hectare. Por hectare. É então, pouco, não é? Isso, então é isso que eu quero falar. Isso. Então nós estamos falando em 10 mil metros quadrados para 76 pessoas. É uma densidade demográfica baixa, né? Mas ainda assim tem milhares de quilômetros quadrados. Se você somar todas essas 9 áreas, dá milhares de quilômetros quadrados. Né? Ou seja, a gente tem área muita para crescer. E para crescer de forma ordenada e com essas limitações também preservando a fauna, né? E a flora da região, né? Sem dúvida. Porque a gente tem realmente muitas áreas sensíveis aqui. E são vários pontos. Eu não quis antes fazer parênteses na fala da Débora. A Débora trouxe um ponto que eu já trabalhei muito, porque eu ajudei a criar uma legislação no município que eu morava, no interior do Rio Grande do Sul, a respeito da TPC, que é a Transferência por Potencial Construtivo. E o que acontece? Isso é fantástico. E não é nenhuma bonificação para a pessoa, porque às vezes o plano diretor muda as zonas que a pessoa comprou lá para construir daqui 10, 20 anos, e aquela área foi visualizada posteriormente que existia um olho d'água próximo, inviabilizou. Tornou a área um APP. Então, o que acontece? Isso é fantástico porque ela traz benefícios para as construtoras, incorporadoras e, ao mesmo tempo, para a pessoa proprietária. Porque ela vai ter um potencial muito significativo na preservação do meio ambiente e no crescimento. Então, são vias que os gestores têm que se pensar, e eles estão ali, não estou dizendo que estão sendo pagos só para isso, mas é algo complexo e que vem sendo muito bem conduzido. Então também tem que se parabenizar por isso, porque é uma via muito importante e quem tem dúvidas, que está nos acompanhando, nos assistindo, acho que vale a pena contatar para saber um pouco mais. Nós temos alguns casos aqui que gostaria muito de trazer exemplos práticos, mas tem coisas que existem certas restrições aqui, não por confidencialidade, mas pela própria OAB, por preservação de nome de cliente, de caso prático, mas muito os órgãos têm solicitado, e o Beto, como está do outro lado do balcão, também sabe, questão da segurança que o técnico tem que ter. Opa, antes de dar o aval, eu vou ouvir o técnico multidisciplinar aqui da área, eu vou ouvir o outro lado para também tirar, em outras palavras, tirar o meu da reta aqui, para ter uma certa segurança, eu querer ouvir um parecer técnico, um parecer jurídico, e isso acho que faz total sentido, né, para quem está do outro lado do balcão também. É importante. Só um outro ponto positivo, que eu acho que é importante, e aí, falando... Beto, antes de te passar, só para deixar claro que tem inclusive um podcast, lembrei agora, um podcast sobre o TPC, Transferência de Potencial Construtivo, aqui no canal, para quem quiser saber mais. Legal. E eu acho que caberia talvez, um mais curtinho, para nós falar específico sobre o de Florianópolis. Depois podemos Sim, a gente falar podia falar sobre mas não quero te cortar. Não. Os instrumentos, né? A gente citar rapidamente os instrumentos urbanísticos, né? Que a gente tem não só a transferência do direito de construir, temos também a outorga onerosa do direito de construir, que nada mais é do que o pagamento
você paga uma contrapartida financeira para extrapolar aquele limite construtivo, né? Então, Isso. o famoso compra de índice. Você está comprando o índice, né? Índice e aí tem incentivos para quem está construindo uso misto, que é o lance da multicentralidade. Então, você hoje, para construir um comercial mais um residencial, ou comercial mais serviços, que é o multiuso, o empreendimento de multiuso, você tem incentivos urbanísticos. Eu ia falar da questão do técnico, mas eu ia falar exatamente sobre isso. Se você vê lá no final, acho que é o artigo 295, se eu não me engano, lá no final dessa atualização, eles enxertaram uma série de incisos de incentivos. A palavra-chave é incentivos. Então, tem incentivos ambientais, incentivos urbanísticos. Então, assim, além de você flexibilizar a legislação, ou seja, eu estou flexibilizando, mas eu estou impondo um caminho, né? Controlado, mas eu estou impondo, né? A questão do incentivo é justamente o município ou o estado esperar a vinda do requerente, né? A vinda do munícipe. Tem né? um Com um incentivo. Que eu sempre falo que eu achei muito interessante e que as pessoas sempre fizeram isso e talvez nem saibam que isso é um incentivo. Você construir a tua casa com elementos sustentáveis. Então, tem uma lista, inclusive, tem um decreto que orientou uma instrução normativa explicando quais são esses itens sustentáveis para você botar na sua casa, e você recebe um incentivo urbanístico em troca. Então, por exemplo, você colocar captação da água da chuva, teto solar, você fazer telhado verde, você fazer ventilação cruzada, né? Ou seja, você ter uma casa iluminada e ventilada naturalmente, né? Então, pelo projeto, o arquiteto já bota a ventilação cruzada das janelas, você diminui o uso do ar-condicionado. Esses itens, se você prever esses itens já no projeto da aprovação da tua casa, você é contemplado com 10% a mais de taxa de ocupação no solo. Você pode construir mais do que o potencial que aquele teu terreno teria, porque você está colocando... isso é um incentivo à sustentabilidade, né, que coloca lá no plano diretor. Então, esse artigo, não é nem um artigo, né? Esse capítulo que traz dos incentivos no plano diretor, eu digo assim, hoje, utilizando o plano diretor com inteligência ambiental, urbanística e imobiliária, você consegue potencializar aquele mesmo terreno a partir dos incentivos. Conhecendo profundamente o plano diretor, você vai conseguir potencializar dentro daquele mesmo imóvel a tua edificação, o teu empreendimento. Essa questão do que nós sempre falamos aqui, questão do investir com profissionais de qualidades, como estou aqui na minha frente com dois, com profissionais de qualidades para estar trabalhando junto, que às vezes tentar reduzir custos e ter, não prejuízo, mas não ter um valor tão agregado você no nem teu tem imóvel. acesso, às vezes as pessoas não sabem. Por falta de conhecimento, não sabem que poderia ser beneficiado com esses incentivos, né? Acabam deixando de solicitar. Perfeito. A gente tem uma das melhores leis do mundo, né? Aliás, as leis brasileiras, elas, se você fizer uma análise da letra fria das leis, elas são muito bem feitas, elas são muito bem detalhadas, muito mais do que muitos países de primeiro mundo. Tem as legislações mais simplificadas, a nossa é muito detalhada. Tem um ponto positivo, que a lei é bem feita, né? Mas o ponto negativo é que, não tendo o auxílio de profissionais qualificados que possam interpretar e espremer de forma mais eficiente o que a lei permite, né? E esse é o lado positivo, mas que o pessoal ainda tem certas restrições, porque não vê isso como investimento, vê como gasto, né? Então ele prefere, vamos dar um exemplo, ele prefere utilizar 10% a menos da taxa de ocupação, fazer uma casa menor, do que contratar um profissional. Não, mas eu vou gastar com ele, então não, vou economizar, né? E um ponto negativo é que também
abre brechas, né, muitos subterfúgios que permitem talvez coisas que o objetivo inicial da lei não era esse, mas aí por isso que tem os profissionais específicos para cada área, né? Como a gente já comentou desde o início, moramos numa ilha, né? Nosso território é limitado. O valor do metro quadrado de Florianópolis é um dos maiores do Brasil. Se eu não me engano, está em terceiro, né? Não sei se perde só para o Rio de Janeiro e São Paulo. Florianópolis, valor do metro quadrado. E então cada centímetro conta nessa alta performance. A gente pode até colocar alta performance imobiliária. Cada centímetro conta. Então, você conhecer profundamente a lei, utilizando desses incentivos que estão previstos em lei, não é nada... tudo tem que ser aprovado pelo município, tudo licenciado, né? Quando a gente fala de crescimento ordenado, é isso. Você aprovar um projeto urbanístico, você emitir uma licença ambiental, você cumprir o que a legislação está pedindo, realizar as devidas compensações ambientais e urbanísticas, né, previstas legalmente, é isso que é um empreendimento de alta performance. Você conseguir, naquele mesmo terreno, potencializar aquilo, você vai estar... Eu digo que isso é também uma preservação ambiental, porque você, com uma alta performance imobiliária, você consegue ocupar de forma adequada, você dá função social para aquele lote, para aquele terreno, né? Gerando o menor impacto possível. Gerando o menor impacto, exatamente. Menor impacto possível. Isso aí. E tem gente que não quer impacto. Eu acho que essa política, ela aqui já está ultrapassada, né? A gente tem que crescer sim, mas cuidando para fazer o crescimento ordenado, respeitando as leis, não só as leis ambientais, mas as leis urbanísticas, né? Mas assim, achar que não vamos evoluir... ou não vamos causar impacto... Ou não vamos causar impacto, essa não existe, né? Não tem. A gente estava falando desde o momento que a gente abre os olhos, escova o dente, vai ao banheiro, a gente já está causando impacto ambiental. Né? Já está contribuindo com a camada celular, de ozônio. Né? Pessoal, celular, a gente está usando celular, a gente está usando carro, né? Tudo claro, a gente está causando impacto ambiental. Então, utilizar dessas técnicas e inteligências para diminuir, né, como o Advan disse, causar o menor impacto ambiental possível, que impacto vai ter. Vai ter. Mas a gente evoluir nesse sentido, de trabalhar para potencializar e causar o menor impacto que a gente puder. Exatamente. Perfeito. Eu havia separado no início, eu sempre gosto de trazer um roteiro, e eu tinha colocado diversas perguntas aqui, para ser específico, 16. Eu fiz uma, porque o papo foi tão bom, foi tão gostoso, que não precisou seguir um roteiro. Eu espero que vocês tenham conseguido tratar tudo que vocês gostariam, e fica aqui o convite já. Débora, o Beto é de casa, né? Mas Débora também é de casa, parceira do escritório, e o que você achar que, ficou faltando algo para nós tratar mais, quiser ficar à vontade agora também, mas vamos trazer e pontuar, porque eu acho que é muito interessante. Eu acho que o pessoal, como nós mesmos falando, às vezes o pessoal perde uma oportunidade por desconhecer a legislação. Então, isso não é o correto. Nós estamos aqui para, de fato, o objetivo da inteligência ambiental é esse, difundir o direito ambiental, trazer a conhecimento de todos. Então, eu acho que terão diversas pessoas que estarão acompanhando, desde construtores, pessoas que estão buscando ter a sua primeira casa, a sua casa própria, assim como agentes e da prefeitura a nível nacional aqui, de prefeituras, buscando saber um pouco mais sobre o plano diretor de Florianópolis. Então, quem quiser saber mais, vai estar aqui na descrição do link todo o conteúdo para buscar conhecer a Débora, para buscar saber mais sobre o Beto, também sobre o nosso escritório. E não sei se vocês têm algo a mais que vocês queiram trazer ainda sobre essa atualização do plano diretor, como consulta de viabilidade ou revisão, sobre a outorga. Falamos sobre tudo um pouco, mas agradeço já de pronto para vocês, foi muito bacana, foi muito bom, assim como no primeiro, né, Débora? Foi demais. É um bate-papo muito gostoso, assim, né, construtivo, que abrange dia a dia, na prática,
abrange legislação, abrange, né, essa nossa vivência com a cidade, que eu acho que o plano diretor é isso, é vivenciar, né? É uma construção diária, o plano diretor. Esse que a gente revisou agora, daqui 10 anos ele precisa ser revisado de novo. A cidade cresce, a gente muda, a gente evolui, né? Graças a Deus. Então, é trabalhar nessa evolução constante. Mas eu acho que vale a pena, sim, uma leitura para todos, né? Com bastante calma sobre o plano diretor aqui da cidade. Eu acho uma legislação muito interessante, tem muita coisa boa. A gente tem um sistema aqui excepcional, que é o sistema do Geoportal. Também vale a pena olhar. Qualquer um, é um sistema aberto. Você pode entrar no sistema do Geoportal, consultar o seu terreno, consultar, acho que vale um episódio só disso. A gente trazer para o pessoal como é que funciona o sistema do Geoportal. Ali tem todas as restrições ambientais e urbanísticas do seu terreno aparece na tela para você. A Prefeitura de Florianópolis, ela tem esse software que é muito bom. Tem interesse em comprar um imóvel em Florianópolis? Tire uma consulta de viabilidade, ela é automatizada, ela é online, ela sai na hora, sem custo algum. Por ali você já vai ter uma boa ideia, né? Não é 100% assim, mas você tem uma boa ideia de como é aquele imóvel que você está pretendendo adquirir, se ele tem alguma restrição, se não tem, se essa restrição pode ser revista, né? Então, tem uma série de situações ali muito boas, tanto no plano diretor quanto nos nossos sistemas ali, para o pessoal olhar. E eu acho que é isso. Queria agradecer, deixar à disposição para a gente conversar não só sobre licenciamento ambiental, licenciamento urbanístico, estudos ambientais. Vai mandando as dúvidas aí, as ideias para os próximos podcasts, e a gente vai construindo juntos aqui. Me fez até pensar um episódio sobre due diligence, né? Para nós tratar sobre passivos ambientais também. Então, acho que tem muita coisa aí, nós precisamos, vai ser bem de casa mesmo, Débora. Beto, muito obrigado. Faltou alguma coisa? Acho que conseguimos. Não, eu só queria fazer um fechamento, né? Então, fazer assim uma análise do que eu entendi dessa nova atualização do plano diretor, né? ou tentar entender como é que o município pensou, né? Por exemplo, estava conversando com a Débora aqui antes da gente iniciar, o projeto de lei foi para a Câmara com 700 emendas, 305 foram aprovadas, o resto não foi, né? Então a população questionou, né? E sobre a polêmica lá do dia que foi aprovado, não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, uma visão técnica, né, do que o município tentou fazer, eu acho que ele foi muito feliz nessas atualizações. Poderia ter feito mais? Poderia não ter incorrido em algumas incoerências técnicas, ou em termos de legislação municipal, né, no caso o plano diretor com leis federais e tal, há algumas polêmicas sobre isso, mas no cômputo geral, o objetivo foi fazer com que o nosso território, que é restrito, possa comportar o crescimento, né, da forma mais ordenada possível, né? Então, leiam, como a Débora falou, o plano diretor, tentem visualizar o que foi alterado, o que não foi, porque o objetivo é tentar fazer com que o município continue crescendo, continue evoluindo, né? Mas que a gente consiga comportar isso da forma mais confortável possível, né? Perfeito. Em termos ambientais e urbanísticos. Então, eu acho que valeu a pena, sim, essa atualização. O município foi muito feliz nessas flexibilizações. Pontos polêmicos sempre vão ter. Nós falamos nos bastidores antes de iniciar. Vamos tentar não deixar o episódio polêmico. Sim. Isso com certeza. Mas eu acho que o cerne da questão, né? O cerne, o objetivo dessa atualização, acho que foi cumprido, né? Que foi de forma cautelosa, de forma inteligente, de certa forma restritivo, mas um restritivo com uma flexibilização, né? Sendo inteligente. Então, essa foi a minha leitura.
E eu queria agradecer a oportunidade, né? Foi a primeira vez que eu participo aqui, não conhecia a Débora, foi um prazer. O Advan já conheço. E o pessoal tiver dúvida, quiser questionar, manda lá depois para o escritório que a gente tenta responder aí da melhor forma Perfeito, possível. vai estar embaixo todo o link aqui na descrição para o pessoal nos contatar ou mandar suas dúvidas, e também quem tem interesse, como a Débora falou, para saber sobre outros conteúdos, né? Então esse foi o Inteligência Ambiental, canal do YouTube e podcast, onde nós buscamos de fato, hoje ficou comprovado mais uma vez, difundir, trazer de uma maneira mais fácil e objetiva o que é o plano diretor, o que é essa matéria aqui, que talvez é complexo para muitas pessoas. Para você que gostou, não deixe de curtir esse vídeo, esse áudio aqui nas plataformas que você estiver, para compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa saber um pouco mais sobre o plano diretor, compartilhar com agentes que trabalham na prefeitura mais ligado a essa matéria. Então fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão para você que nos ajuda a crescer e divulgar um pouco mais sobre o nosso canal. Um abraço e até a próxima!